passado. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Então, esse foi o tempo do meu trabalho de antropologia, né? O mormonismo e as contribuições que ele tem para o direito. Então, para começar, eu gostaria de falar sobre essa palavra, né? Mormon. A mormon é uma palavra no sentido pejorativo que foi usada quando a Igreja de Jesus Cristo estava surgindo. Então, as pessoas que perseguiam a Igreja, elas usavam esse nome, mormons, para se referir aos fiéis. Mas esse nome ele existe por causa de um livro sagrado, que é o livro de Mormon, que quem faz parte da religião considera. Por isso veio esse termo mormonismo. Mas esse termo ele não é ideal ser usado, não é bom que seja usado. Então o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O artigo A é a preposição, né, de que é a igreja do próprio Jesus Cristo. E a gente usa o nome dele em letra E destacado para mostrar de que essa realmente é a igreja dele. Não é a igreja dos fiéis, do pastor ou de nenhum líder eclesiástico, mas o cabeça e o guia da igreja é o próprio Jesus Cristo. Dos santos porque os fiéis que seguem a religião, eles buscam um dia ser santos. E dos últimos dias porque a gente acredita que Jesus Cristo ele vai vir e que nós realmente estamos vivendo os últimos dias. Então, essa igreja ela surgiu com Jesus Cristo. E a base que a gente tem para falar disso é a Bíblia, né? Então lá em Efésios 2:20 fala: edificados sobre o fundamento de apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo, que é a principal pedra da esquina. Então, os pilares da igreja de Jesus Cristo funcionavam da seguinte forma: a igreja tinha um profeta, apóstolos e a autoridade. Então essa era a base que a gente viu agora pouco em Efésios, que compunha a igreja de Cristo. O profeta, na época, era Cristo que fundou a própria igreja. Mas o que aconteceu? As pessoas, elas pregaram Jesus Cristo na cruz, né? Então esse profeta, ele se perdeu. A igreja, ela começou a entrar num período chamado de apostasia, que é o afastamento da verdade. Então esses pilares, eles foram saindo. O profeta já não tinha mais, que era o próprio Cristo, foi crucificado. Os apóstolos, eles foram morrendo um por um. Eram 12, foram morrendo um por um. E ninguém mais na terra tinha a autoridade, que era a permissão de Deus para fazer as coisas aqui na terra. Então a igreja, ela se quebrou. E isso foi predito também lá em Amós, no capítulo 8, no versículo 11, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. As pessoas, elas ficaram perdidas, né? Um período de escuridão, onde não tinha um profeta para guiar o povo. Mas a igreja, ela passou por uma restauração, que é diferente de uma reforma. Restaurar é você trazer tudo perfeitamente como era antes. Então, em 1830, esse jovem, Joseph Smith, ele trouxe de volta a igreja de Cristo, exatamente como ela era no começo, com o profeta vivo, 12 apóstolos vivos e autoridade. A igreja de Cristo hoje, ela funciona com essa mesma organização da igreja primitiva. E uma das pessoas que fez parte desses líderes religiosos foi Brigham Young. Então, Brigham Young, ele era um líder, né, da igreja e foi um excelente líder. Tinha um terreno que era uma escola abandonada que ele comprou para ajudar os fiéis daquela época. De 1875, ele comprou esse terreno e foi fundada a Brigham Young University, ou a BYU, que hoje é uma das maiores faculdades particulares dos Estados Unidos. São em 4 campos. Tem um campus em Provo, Utah. Tem um campus em... Tem esse campus em Utah. Tem um campus em Jerusalém. Um campus em Idaho. E um em Havaí. São 4. E foi dado o nome desse líder religioso porque é ele que comprou esse primeiro terreno. É um terreno de 2,5 mil quilômetros quadrados. 2,5 mil quilômetros quadrados. E é uma universidade que possui diversos cursos.
dentre os cursos que tem lá, tem o curso de Direito. Então, um outro líder religioso também foi o Joshua Ruben Clark Jr. Ele foi um advogado e ele foi um líder muito proeminente na igreja. Ele exerceu muitas funções para o país, ele ajudou muito questões jurídicas dos Estados Unidos. Por exemplo, ele foi major no corpo de reserva do juiz geral, ele foi consultor jurídico do embaixador dos Estados Unidos no México, trabalhou no escritório da Procuradoria Geral da República, e ele nasceu em 1871 até 1961 em Utah. Então, o que aconteceu? Aquela universidade, ela pegou o prédio de ciências jurídicas e deu o nome dele. Então, hoje, a J. Ruben Clark, ela é o prédio de Law School, né, de Direito da BYU. Está aqui o símbolo da BYU. Aqui é o prédio e aqui o prédio de noite. Só que com o passar do tempo, a J. Ruben Clark, ela se tornou muito mais do que apenas uma escola. Ela se tornou uma Law Society. E essa Law Society, ela veio, é a Sociedade de Advogados, né? Ela veio para cá para o Brasil, inclusive tem parte dela aqui em Fortaleza, e eu fui conversar com o presidente da J. Ruben Clark aqui em Fortaleza para saber um pouquinho sobre a influência que ela tem sobre nós hoje. Bom dia, estamos aqui com o presidente da J. Ruben Clark, capítulo Fortaleza, o presidente Robson Sabino. Tudo bom, presidente? Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pela essa oportunidade que o senhor nos concedeu de estar fazendo algumas perguntas para o senhor. Presidente, para começar, a J. Ruben Clark hoje ela é um apêndice da BYU, não é isso? Na verdade, a Brigham Young University é uma universidade nos Estados Unidos e ela tem aproximadamente 32 mil alunos. E J. Ruben Clark Law School é o nome da faculdade de Direito. Então, há mais ou menos 30 anos atrás, alguns advogados perceberam que deveria haver uma interação entre eles e os estudantes. E foram criados alguns capítulos da J. Ruben Clark, que ficou J. Ruben Clark Law Society. Então, advogados se reuniram e o negócio foi crescendo, e hoje somos 200 capítulos ao redor do mundo. Então, são advogados reunidos, ao todo são mais de 15 mil advogados. Estudantes também são bem-vindos a participar da Law Society, e nós temos capítulos em todo o mundo. No Brasil, atualmente, nós temos 12, e um deles em Fortaleza. Okay. Presidente, como que a J. Ruben Clark veio parar no Brasil e em Fortaleza? Pronto, um advogado foi convidado a trazer, eles começaram em 2002 no estado de São Paulo, e o crescimento foi meio lento. Quando foi em 2012, criou-se o segundo capítulo no Brasil, que foi o capítulo Nordeste, para juntar advogados de toda a região. E aí o capítulo Fortaleza veio justamente do número de advogados de Fortaleza que foram se inscrevendo na Law Society. Houve a necessidade de haver uma divisão e a criação em 2015 do capítulo Fortaleza, que foi o terceiro. E a partir daí houve um boom, um crescimento muito grande nesses 3 últimos anos, ao ponto de nós passarmos para 12 capítulos. O que diferencia, presidente, um advogado ou um acadêmico da J. Ruben Clark de um outro advogado que não faz parte da sociedade? Pronto, a J. Ruben Clark, ela tem como missão treinar os seus advogados, treinar os estagiários que fazem parte, para que eles utilizem princípios que ele tem, que eles deem um passo a mais na sociedade. Uma das coisas que a gente faz muitos eventos pro bono. Então os nossos estudantes, os nossos advogados têm a oportunidade de compartilhar o conhecimento que eles têm com a sociedade, fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de terem um acesso à justiça, ou de terem pelo menos uma consultoria sobre os seus direitos, e conhecendo seus direitos, para que eles saibam onde podem buscá-los. Ok, presidente. Muito obrigado. Presidente, recentemente, nós tivemos a comemoração de 30 anos da J. Ruben Clark, e foi feita uma sessão solene aqui em Fortaleza em comemoração a esses 30 anos. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre esse momento?
Pronto, apesar da gente ter apenas 3 anos em Fortaleza, mas o trabalho que a gente tem feito de proporcionar às pessoas o acesso à justiça foi reconhecido pela Câmara de Fortaleza. Nós tivemos uma sessão solene lá onde a sociedade foi homenageada pelos seus 30 anos. Tivemos a presença do presidente internacional da J. Ruben Clark, a presença de vereadores, do vice-prefeito de Fortaleza, o Moroni Torgan. Também tivemos a presença do Conselheiro Nacional de Justiça, o Dr. Valdetário Monteiro, diversas autoridades que se fizeram presentes nesse dia e alguns advogados que foram homenageados também por todo o trabalho que eles têm feito em prol da sociedade cearense. Ok. Presidente, muito obrigado pela exposição, viu? Agradeço. Obrigado. Aqui foi uma palestra que a Law Society fez lá na FAMED, desculpa, pensei que era no 7 de setembro, mas na FAMED, falando um pouquinho sobre liberdade religiosa, a importância da liberdade religiosa. Essa foi feita na MRH e eles trouxeram o Gary Needleman, que ele é um dono atual da Azul, e ele estava falando sobre negócios e toda essa coisa. Então, eu tive que anotar aqui no cantinho como colinha, que eu não ia lembrar esse nome. Mas esse aqui é o prêmio, o maior prêmio que a sociedade ela dá para os capítulos. E o capítulo Fortaleza ele teve a oportunidade de ganhar o prêmio nos 3 anos, desde que foi fundado, né, 2016, 2017 e esse ano 2018. É o Outstanding Chapter, que é o capítulo excelente, a excelência no capítulo. A sociedade ganha esse prêmio por meio do que ela promove na sociedade no qual ela está instaurada. E aqui são as fotos da sessão solene que foi feita, né? O Dr. Valdetário, o Moroni Torgan, aqui o próprio presidente Sabino e o representante internacional da J. Ruben Clark. Ele veio e foram homenageados alguns advogados que faziam parte ou não da sociedade, e eles eram homenageados por defenderem a família, os bons costumes e tudo isso. E aqui os acadêmicos reunidos, né? E por último, só os agradecimentos ao professor que proporcionou esse tempo, a Samira, que foi a grande mentora, né, deu a ideia do trabalho, deu o pontapé inicial, foi muito bom. O Winston Moura, que foi o editor de imagens, o Robson Sabino e a Iana Souza, respectiva esposa, que despenderam do tempo deles. Então, para concluir, o que a J. Ruben Clark ela busca e ela luta é para que os advogados e associados eles possam batalhar e agir por um nível de ética mais elevado ao medíocre imposto pela sociedade. É o buscar ser melhor a cada dia, buscar me aperfeiçoar a cada dia, em prol da ajuda humanitária, em prol do outro, e não se deter ao simples pouco medíocre que está escrito na lei, o que está num estatuto ou o que está num código de ética. Mas eu preciso ser melhor e o melhor que eu posso. Só apresentações. Interessante a ideia de uma instituição religiosa se vinculando criando uma instituição jurídica para intervir na sociedade. A pergunta que eu faço é: nós temos várias instituições religiosas por aqui. Por que essas instituições religiosas simplesmente não copiam esse modelo? Nós precisamos tanto de assistência jurídica, por toda parte. Nós temos uma defensoria pública que já nos dá uma efetividade muito grande, mas se tivermos a contribuição de instituições religiosas que possam efetivamente se somar a esse estatuto pro bono, por assim dizer, nós teríamos maior, por assim dizer, formulação e realização do panorama jurídico nacional, não é isso?